É muito comum quando nós falamos de processo criativo, ordenação do trabalho, realização pessoal, criação, as ideias de esforço, combate, guerra, luta, sacrifício, batalha, e elas têm o seu lugar e podem ser úteis para iluminar o como fazer as coisas, muitas vezes vencer procrastinação, preguiça. Mas há uma outra hipótese que às vezes ilumina mais o nosso caminho do que esses discursos voluntaristas, que muitas vezes caem no teatro. Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma hipótese que eu chamo de a hipótese da alegria, capaz de iluminar o nosso processo criativo, a nossa busca de realização de obras significativas e, consequentemente, da nossa realização pessoal. Eu sou Luiz Carreira, escritor, e esse vídeo aqui é parte de uma série que eu chamo de Cartas da Oficina, que tem também as newsletters que eu envio por e-mail e que você pode assinar no meu site, e que também tem os áudios do Spotify, Telegram, enfim. E a ideia desse vídeo é ler essa carta para você, para que a gente faça uma reflexão sobre essa hipótese da alegria como caminho para a efetiva realização de uma obra que seja significativa e, portanto, e consequentemente, da própria realização pessoal. E essa carta começa assim: estava com saudade de você. Talvez ao ler essa frase você pense, eu? Como assim? Saudade de mim? Mas isso é uma newsletter enviada a centenas de pessoas. Não estranhe, não estou falando com um estranho, mas com o meu semelhante, você. Como disse Baudelaire naquele seu poema de fundo cristão. Estava mesmo com saudade de você. E isso é uma das coisas mais fascinantes da poderosa literatura. O momento solitário em que escrevo compõe-se com o seu momento solitário ao ler. Cada linha que sai das minhas mãos une dois agoras, duas pessoas, duas solidões. Enfim, estava com saudade de você, de me sentar aqui e escrever essas cartas para você. Essas férias de final de ano me tiraram da rota, da rotina, e apesar de bastante anárquico no coração do meu trabalho, sou um dependente radical da minha rotina. São as boas contradições do processo criativo. Bom, eu estou fazendo referência a essas cartas da oficina, por isso que ela começa com essa ideia de saudade, tudo porque eu já as envio há algum tempo. Esse vídeo é o primeiro da série, mas em áudio e texto essa é a número 11, e eu fiz um razoável intervalo entre a 10 e a 11, por isso começamos assim. Mas vamos ao tema do qual quero tratar hoje, a nossa realização pessoal. Quer dizer, a minha, a sua. Não vou dar nenhuma lição de moral nem sacudir no ar uma regra de ouro ou uma frase motivacional. Não vou tirar do bolso uma regra estoica de botequim. Quero dar uma olhadinha nisso sob um aspecto diferente, muito bonito e delicado. Como você sabe, acho que sabe, isso também tem a ver com a conversa que vem antes aqui dos vídeos. Como você sabe, acho que sabe, estou escrevendo mais um livro sobre processo criativo. É porque eu tenho um anterior, que é o mínimo sobre processo criativo. Também tenho A Orelha de Van Gogh, a lição do semeador. E este agora se chama As Pedras do Caminho e o Caminho das Pedras, título que se refere às dificuldades de criar e realizar. Depois de identificar algumas dificuldades da realização, algumas dificuldades básicas da criatividade, do processo criativo, eu faço um mapeamento de como lidar com elas de modo prático. Então essa é a linha desse livro, que será lançado em breve. Uma dessas pedras do caminho é uma espécie de medo ou covardia de viver de verdade o que já até experimentamos de bom. Então, às vezes nós temos a covardia de viver o que é bom. Esquisito, né? Mais esquisito ainda é que esse medo e essa covardia às vezes se fantasiam de orgulho ou soberba,
quando nos achando merecedores de um prêmio ou de um bem final, os aplausos, por exemplo, nos esquecemos de viver o bom de só tentar. Vou explicar melhor. Um dos temas mais importantes quando tratamos de criatividade é o da realização pessoal. Afinal de contas, a ordenação do trabalho e todos os elementos essenciais de um processo criativo são mecanismos inteligentes para você poder realizar coisas que, afinal, te realizam. Ou dito de outro modo, conseguir fazer as coisas que te fazem de verdade. O que você faz e vê que é bom e te torna bom. Um dos capítulos do livro trata da coragem de fazer, de tentar. Isso é importante, mas é meio óbvio. Depois de refletir sobre o que é exatamente a coragem, eu avanço para uma ideia um pouco mais sutil, mas não menos importante. E aqui a gente chega ao ponto. A alegria, não o prazer, veja bem, a alegria de fazer, de estar envolvido com o seu trabalho e de saber que, às vezes, mais do que regras ou sentimento heróico, precisamos relaxar um pouco e fazer porque é bom, porque pode dar certo. E só porque pode dar certo no final, algo já está dando certo no meio do caminho. Um dos tesouros de viver um bom processo criativo é sentir-se devidamente recompensado pelo que você está fazendo, e não apenas pelos possíveis e incertos prêmios finais. Uma das felicidades do processo criativo é, vivendo de verdade a sua vocação, gozar da alegria de estar fazendo, de estar tentando, de estar realmente envolvido com o processo, não apenas na expectativa dos resultados. Se eu tivesse medo de rótulos, medo de parecer que estou usando o discurso meio brega da autoajuda, eu não diria o que vou dizer agora, mas, como não tenho esse medo, lá vai. Uma das felicidades dessa vida é amar o que você faz. E o processo criativo é, em grande medida, um caminho para descobrir esse amor. Cada vez menos aposto em regras de ouro e gritos de guerra. As abordagens para nos tirar da letargia, da timidez, da procrastinação, dos medos, dos vacilos que nos afastam da nossa obra e, portanto, da nossa realização pessoal, que, tragicamente, nos afastam de nós mesmos. Enfim, pode e deve ser diversa. Eu apenas quero compartilhar contigo que certamente um elemento importante nesse sentido, às vezes mais importante do que o peso do combate, é a leveza de dizer sim. Sim, eu fiz isso aqui. Desenhar, tocar, projetar, falar, enfim, ser médico, advogado, qualquer coisa. Sei lá, eu fiz e vi que é bom. Que serviu para mim e para alguém, que me fez bem, que posso fazer melhor e vou fazer de novo. Vou tentar de novo e de novo. Sim, eu aceito experimentar o bem e ser bom. Ter clareza sobre o propósito, ter clareza sobre o próprio desejo e desejar de verdade, ou seja, permitindo que esse desejo se realize antes dos prêmios, na própria tentativa de fazer, isso pode ser uma chave para a felicidade, que é o destino humano, segundo Aristóteles. A lindíssima sabedoria cristã, por exemplo, tem páginas e páginas falando da educação da vontade como caminho para a elevação do espírito. E a elevação do espírito, se a gente voltar no próprio Aristóteles, combina com a ideia de felicidade. Mas, pelo amor de Deus, não confunda isso com prazer, que pode ser uma coisa boa, mas é tão circunstancial, tão simples e às vezes tão boba, que pode também ser ruim. No meu próximo livro sobre processo criativo, mergulho mais fundo nessa ideia da alegria de aceitar o bom e como isso pode ser bem compreendido no processo criativo. Agora, deixo você com um texto de Henry Miller que traduzi e adaptei a partir do seu livro Sexos. Aviso aos navegantes e aos náufragos, eu não só traduzi esse texto, como o modifiquei um pouco, ou bastante. Esse é um trecho de um texto originalmente em prosa, que eu reescrevi em versos e botei ali alguns cangalhos meus.
Quando li esse texto, senti até uma dor antiga, vinda diretamente do estômago da minha adolescência. Essa história de realização pessoal nas coisas que fazemos e que, fazendo-as, nos fazem a nós, aliás, isso aqui é fundamental para compreender o processo criativo, as coisas que fazemos e que, fazendo-as, nos fazem a nós, pode parecer meio brega, mas muito mais brega é não pensar sobre isso e ser um peso para si mesmo. Deixar-se esmagar por si mesmo, sem tentar fazer, sem tentar encontrar a alegria. E para não esquecer, porque essa carta acabou ficando um pouco comprida demais, vai ver, foi a saudade, lembre-se de que o que eu queria dizer desde o começo é que nesse novelo de processo criativo e realização pessoal, um possível fio da meada para você encontrar o caminho das pedras é abrir-se à alegria, vendo como é bom fazer e tentar, sem garantias de prêmio final. Às vezes nos enovelamos nas ideias de esforço, luta, batalha, sacrifício, que têm a sua importância, mas podem ser só teatro. No caminho da sua realização pessoal e criativa, pense na hipótese de aceitar o que é bom. Aceitar que você pode sentir felicidade fazendo o que faz bem, amando o que você faz, inclusive a parte difícil, que pode usufruir disso. Enfim, considere a hipótese de abrir-se para a alegria e não ser um peso para si mesmo. Não se deixar esmagar sob o orgulho de achar que merece todos os prêmios. Como dizia um grande professor meu, o orgulho é uma merda e o orgulhoso só se fode. Então agora eu leio O Esmagamento, de Henry Miller, que é uma adaptação que eu fiz do seu livro Sexos. Diariamente esmagamos os nossos desejos e nos desejos esmagados vão-se nossas possibilidades. É por isso que nos dói tanto ver o que poderíamos ter feito, ter sido feito por outras mãos menos covardes. Parece que só aos outros caberia a colheita, mas sabemos que não. A verdade goteja nas nossas desculpas. Poderíamos ter colhido, poderíamos ter plantado, mas não prestamos atenção à sementinha feia, não sujamos a mãozinha, não lembramos de regar a muda, não acreditamos na beleza escondida na terra. Eu e você, qualquer um de nós, não terminamos aí. O gotejar insistente lembra que podemos ainda fazer, que podemos sentir a alegria da descoberta na palma da mão, no corpo do espírito. Viemos todos da mesma fonte, somos parte da criação. Parte, não apenas coisas criadas, mas parte da criação. E não há por que não participar da alegria de abrir-se de vez em quando à graça do tesouro que já estava ali, ao alcance da sua atenção. E da coragem de começar aí mesmo onde ninguém está vendo. Muito obrigado e até a nossa próxima carta da oficina.